Devido a aspectos sociais e cognitivos, muitas vezes acabamos por ignorar toda a vida que nos cerca. A falta de sentido e perspectiva nos leva a atrofiar nossos próprios sentidos e deixamos de perceber a realidade mágica e fantástica da qual somos filhos e criadores. Conheça a fantástica vida secreta das plantas. Pelo jornalista Peter Tompkins e o botânico Christopher Bird. Desde os tempos mais remotos que em todas as culturas, os homens adquiriram profundos conhecimentos sobre a vida das plantas, sempre em relação com uma concepção universal da vida, conhecimento que se integrava nas grandes ciências da alquimia, astrologia, medicina. As fontes principais deste saber foram as escolas de mistérios e a comunicação direta dos médico-magos com os elfos, silfos, fadas, duendes e demais espíritos elementais que convivem com as plantas, os quais instruíram o homem em sua jornada botânica. Tão grandes conhecimentos foram se perdendo gradualmente com o decorrer dos milênios, com brilhantes renascimentos na Grécia, Roma e entre os celtas, até as últimas luzes impulsionadas pelos povos incas e astecas. Passado o desastre da queda do Império Romano, e após séculos de obscurantismo, um novo hálito da tradição desperta a Europa, e a partir de Itália surge o Renascimento, os gênios da Talha, de Da Vinci, Paracelso e Giordano Bruno, entre outros, permitiram que o Ocidente redescobrisse aquelas antigas ciências, ainda que isso só fosse possível de maneira muito fragmentária. O materialismo desenvolvido a partir do século XVII foi obstruindo cada vez mais esses contatos, e enquanto se edificava uma pseudociência mecanicista e dogmática, perdeu-se lentamente a capacidade de percepcionar o lado sutil da natureza e os seus habitantes, alcançaram-se concepções muito precisas do mundo material em contraste com uma ignorância quase absoluta do invisível, verdadeiro agente dos fenômenos físicos e químicos. No século XX, em que o materialismo entronou a sua miopia, foram definitivamente cortados esses já tão frágeis vínculos. Chegou-se a considerar a vida como uma mera dinâmica de fenômenos ordenados, mas sem nenhuma transcendência ou significado. Os seres foram vistos como coisas que possuíam um mecanismo vital, e em consequência disso afirmou-se que nas plantas ocorria tal fenômeno e que, por isso, estavam vivas. No meio desta obscuridade surgiu a figura singular de Helena Blavatsky que, apesar da incompreensão e da intolerância reinante, manteve vigente num seleto grupo de mentes lúcidas a concepção da vida una. Assim chegamos ao século XX, onde uma série de descobertas dera à ciência oficial a possibilidade de considerar fenômenos que se afastavam de sua própria ótica materialista, e sem por isso abandonar as suas alienações, começa a estudar com maior humildade e menos preconceitos determinados fenômenos considerados noutros tempos, pouco sérios. O cientista do século XIX foi intransigente, manifestando orgulhosamente o seu pretenso saber. O do século XX, pelo contrário, menciona os seus achados com muita cautela. E o fato é que na segunda metade do nosso século experiências inquestionáveis obrigaram-no a mais extrema prudência, fez-se a probabilidade da vida ser uma realidade para além do estritamente material. Estamos, quiçá, assistindo à aceitação de algo que os esotéricos de todos os tempos afirmaram, que as plantas e tudo quanto existe tem tanta vida como nós e o universo na sua totalidade. Paracelso. Não podemos, nesta breve resenha dedicada à vida oculta das plantas, deixar de mencionar a grande figura de Paracelso. Nos inícios do Renascimento, ao lado de outras grandes personagens, surge o gênio maravilhoso de um grande alquimista, médico e ilustre chamado Aurelius Filippo Theophrastus Bombast de Hohenheim. Nasceu em Eisleben, Suíça, em 10 de novembro de 1943, desde muito jovem o seu pai ensinou-lhe que a medicina se encontrava na natureza, e só aí é que os homens deviam buscá-la. Dado que tinha um físico muito frágil, o seu pai levava-o a viajar constantemente, convencido de que a mudança de ares o fortificaria. Nessas viagens aprendeu a conhecer as plantas que tinham propriedades curativas ou tóxicas. Seu pai também o iniciou nos conhecimentos de medicina, cirurgia, alquimia, teologia e latim. Ainda muito jovem conheceu em Levantal o bispo beneditino, Eberhard Bangaina,
tido como um dos mais notáveis alquimistas do seu tempo, recebendo os seus ensinamentos com grande avidez. No entanto, o seu maior anseio era poder curar os enfermos, orientando sempre a sua formação para esse fim. Mais tarde viajou para Basileia, onde aprendeu ainda mais sobre astrologia e outras ciências afins. Porém, os ensinamentos da universidade conservavam o espírito medieval pleno de conhecimentos anquilosados. Assim, decide procurar um verdadeiro mestre, embarcando para Württemberg ao encontro do abade beneditino Tritêmios, autêntico adepto, que o instruiu na verdadeira ciência. Dada a sua vocação, orientou tudo o que aprendeu para a cura das doenças, valendo-se principalmente das propriedades das plantas, assim como de comunicações com os espíritos elementais da natureza, como ele próprio refere. Deu a conhecer, mais tarde, através de publicações, alguns ensinamentos de caráter ocultista, aplicados sempre à medicina que tanto amou. Destaca entre os seus ensinamentos o que se refere à inter-relação das plantas com as múltiplas manifestações dos seres vivos no cosmos, e que definiu como o signatura. O seu amplo espírito levou a utilizar diversas vertentes no campo das terapias, tais como a fitoterapia, a homeopatia, e medicamentos de origem mineral. Chegou a desenvolver uma verdadeira medicina mágica, aproximando-se de uma certa forma dos mestres magos da antiguidade. É a ele, pois, que devemos a pequena chave deste conhecimento oculto, que oferecemos ao leitor através do presente inciso. As plantas, o homem e o cosmos. Em 1966, Baxter, famoso técnico na detecção de mentiras através de um galvanômetro, teve o impulso de conectar os seus elétrodos às folhas de uma dracena, acompanhando a reação desta face à água vertida sobre as suas raízes. Qual não foi o seu espanto ao ver que o galvanômetro produzia um gráfico com linhas extremamente acidentadas? Seria possível que a planta fosse capaz de exteriorizar emoções? A maneira mais eficiente de provocar em um ser humano uma reação suficientemente forte para que o galvanômetro salte é ameaçar pôr em perigo o seu bem-estar. Foi precisamente isto que Baxter decidiu fazer à planta, de introduzir uma folha de dracena na sua xícara de café quente. O galvanômetro não registrou nada. Refletiu um momento e ocorreu-lhe uma ameaça maior: queimar a folha que tinha aplicado os elétrodos. No próprio momento em que pensou nisso, o gráfico descreveu uma prolongada linha ascendente. Baxter não se tinha movido na direção da planta nem do gravador. Seria possível que a dracena estivesse lendo o seu pensamento? Saiu da sala e voltou em seguida com alguns fósforos, observando então que o gráfico registrava outro traço brusco para cima, sem dúvida causado pela sua determinação em levar à prática a ameaça que tinha pensado. Dispôs-se a queimar a folha. Desta vez o gráfico assinalou uma reação mais baixa. Quando, efetivamente, começou a fazer os movimentos de tentar queimar as folhas, não houve reação alguma. A planta parecia capaz de saber distinguir entre uma tentativa verdadeira e outra simulada. Baxter também comprovou que quando as plantas se viam irremediavelmente ameaçadas, recorriam ao desmaio. Assim, a sua planta não reagia a nenhum estímulo sempre que se encontrava na presença de um fisiólogo, cujo trabalho requeria destruir plantas a fim de obter o seu extrato seco. Para averiguar se as plantas possuíam uma certa forma de memória, deu-se início a um plano segundo o qual Baxter iria tentar identificar o assassino secreto de uma planta. 6 estudantes, com os olhos vendados, tiraram à sorte um papelinho dobrado de um saco, havendo num deles instruções para arrancar e destruir completamente uma das suas plantas existentes numa sala contígua. O assassino tinha que cometer o crime em segredo, com a outra planta por única testemunha. Conectando a planta sobrevivente com um polígrafo e fazendo com que os alunos desfilassem um a um diante dela, Baxter conseguiu identificar o culpado, pois só na presença de um deles é que a planta descreveu no polígrafo uma curva frenética de movimentos. A seguir, o estudante confirmou ter sido ele o assassino. Numa outra série de observações, Baxter notou que parecia criar-se uma espécie de vínculo de afinidade entre uma planta e o seu tratador, qualquer que fosse a distância que os separasse.
chegou a esta apreciação mediante cronômetros e anotando todas as suas atividades durante o dia, comprovando logo que a curva descrita pelo polígrafo coincidia com as diferentes emoções vividas pela planta ao longo da jornada. Vogel, cientista inspirado nas experiências de Baxter, dispôs 3 folhas na cabeceira da sua cama e todas as manhãs durante 1 minuto, exortava amorosamente 2 delas a viver, ignorando deliberadamente a outra. Passada uma semana, esta última estava murcha, enquanto que as outras mostravam-se viçosas. Um dia convidou um psicólogo a ir à sua casa. A planta da sala, que tinha um polígrafo conectado, teve uma reação instantânea e intensa, ficando de repente como morta. Quando Vogel perguntou ao psicólogo em que é que tinha pensado, este respondeu-lhe que tinha comparado mentalmente o filodendro de Vogel com um que tinha em casa, e pensou quão inferior era o de Vogel ao seu. De uma forma evidente, a planta de Vogel mostrou-se tão cruelmente ferida nos seus sentimentos o que se recusou a reagir durante o resto do dia, ou com efeito, esteve quase 2 semanas sombria e mal-humorada. A partir daí Vogel não teve dúvidas de que as plantas podiam ter aversão aos pensamentos dos seres humanos. Isto não foi apenas comprovado com seres humanos. O Baxter pôde demonstrar a um grupo de estudantes da Universidade de Yale que os movimentos de uma aranha na sala em que uma planta estava conectada com o seu equipamento podiam originar importantes alterações no gráfico produzido por esta como, por exemplo, imediatamente antes da aranha escapar a uma tentativa humana de limitar os seus movimentos. Parecia, e comentava Baxter, e que a planta captava cada uma das decisões da aranha em fugir, causando uma reação na folha. Numa outra ocasião Baxter cortou-se num dedo e untou com iodo. A planta que estava a ser observada por meio do polígrafo reagiu imediatamente à morte, segundo parece, de algumas células do dedo. A faculdade de sentir, assegura Baxter, e não parece acabar no nível celular. Pode se estender ao molecular, ao atômico e até ao subatômico. Concluindo, todas as classes de seres que foram consideradas, convencionalmente, inanimadas, necessitam de uma nova avaliação. As plantas e a música. Dorothy Ritalaik, organista e soprano profissional que tinha dado concertos no Beacon Club de Denver, começou a realizar uma experiência biológica de laboratório com plantas. Juntamente com a amiga formaram 2 grupos diferentes de plantas, entre as quais havia filodendros, milho, rabanetes, gerânios, etc. Em seguida, frente a um dos grupos, fizeram soar segundo a segundo as notas musicais o si e o ré, tocadas a piano e gravadas numa fita magnética. Aqueles sons aborrecidos e monótonos, após 3 semanas de experimentação, fizeram com que todas as plantas começassem a murchar, e algumas delas, inclusive, afastaram-se da fonte do som, como se fossem desviadas por uma forte ventania. O grupo de plantas que se tinha desenvolvido em paz floresceu. Também realizou uma experiência de 8 semanas com cabaças de verão, transmitindo para o seu interior música de 2 estações de rádio de Denver, uma delas o rock, e a outra, música clássica. As cucurbitáceas não foram de modo algum indiferentes a estes 2 estilos musicais, mas expostas às peças de Haydn, Beethoven, Brahms, Schubert e de outros autores europeus dos séculos XVIII e XIX, orientaram-se na direção do aparelho de rádio, e uma delas enroscou-se amorosamente em torno do transistor. As outras cabaças desenvolveram-se de forma a evitar a música ou rock, e até tentaram trepar pelas paredes resvaladiças da sua caixa de cristal. Em princípios de 1969, a Sra. Ritalaik organizou uma série de ensaios semelhantes com milho, cabaças, petúnias, calêndulas, etc., tendo obtido o mesmo resultado. A música ou rock fazia que, de início, algumas plantas crescessem anormalmente altas e com folhas excessivamente pequenas, ou que ficassem paralisadas. Ao cabo de 15 dias, todas as calêndulas tinham morrido, enquanto que outras idênticas, às quais chegavam os compassos de música clássica, floresciam a 2 metros dali. Ocorreu algo ainda mais interessante. Durante a primeira semana, as plantas expostas à música rock consumiam muito mais água do que as expostas à música clássica,
embora tirassem menor proveito, já que ao examinar as suas raízes estas estavam esquálidas e só tinham 1 polegada de longitude, ao passo que as do outro grupo eram grossas, espessas e 4 vezes mais compridas. Vemos, pois, que um determinado tipo de música exerce influências benéficas no crescimento e desenvolvimento das plantas, graças à sensibilidade que estas possuem, enquanto que outros ritmos produzem efeitos negativos, impedindo o seu desenvolvimento ou provocando enfermidades, e inclusive, a morte. Uma vez mais corroboramos a íntima vinculação das plantas com o meio ambiente. Os xamãs. O médico mago da antiguidade, que acumulava uma enorme sabedoria ao longo dos tempos e dos ciclos históricos, tem na atualidade um modesto, mas não menos enigmático herdeiro, o Oxamã. Os xamãs, os Omedicine Men, ou homens medicina em português, dos povos marginais de todo o mundo, não são supersticiosos ignorantes que pretendem conjurar forças estranhas que desconhecem ou temem, ou bem pelo contrário, ou são, no seu meio, personagens de uma boa reputação das capacidades e inteligências, e que reúnem condições de liderança face aos seus semelhantes. Para alguém se tornar xamã de um povo é fundamental ter uma particular disposição ou abertura para com o mundo natural, o que lhe permite comunicar ativamente com a natureza, com o espírito das montanhas, dos vales, dos bosques, dos animais e das plantas. Um aspecto essencial destes singelos médico-magos, pois, a possibilidade de entrarem em comunicação com os elementais das plantas, estabelecendo com eles uma espécie de diálogo que lhes permite encontrar o tipo de substâncias vegetais que podem utilizar para tratar determinados males dos seus povos, segundo as suas próprias referências. Este diálogo é levado a cabo através das técnicas do êxtase. Segundo os investigadores, há milhares de anos atrás os estados místicos alcançavam-se por vontade própria, ao passo que atualmente os xamãs perderam muito do seu poder e necessitam de utilizar plantas enteógenas para realizarem o seu trabalho sagrado. Não obstante, é preciso reconhecer neles um passado de uma forma vigente, um conhecimento intuitivo da vida secreta das plantas, e hoje a ciência atual voltou o seu olhar para eles em busca de tratamentos mais naturais. No entanto, esta ciência não chega a compreender que o que necessita de aplicar não é uma maior acumulação de conhecimentos e de técnicas, mas uma concepção radicalmente diferente do universo. Entretanto, próximo de nós estão estes seres singelos que preservam da soberba e ignorância do nosso século conhecimentos e vivências fabulosas. A medicina se fundamenta na natureza, a natureza é a medicina, e somente naquela devem os homens buscá-la. A natureza é o mestre do médico, já que ela é mais antiga do que ele e ela existe dentro e fora do homem. Paracelso. Para mais conteúdo sobre despertar da consciência, etnobotânica, tecnologias ancestrais e cultura underground, se inscreva e apoie nosso canal.